A paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos que estão presentes, os nossos irmãos que estão nos escutando e nos ouvindo e nos vendo aí pela internet, os nossos irmãos internautas. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor Jurandir Bernardi, que Deus abençoe a sua vida, os nossos obreiros que aqui estão, nosso pastor presidente também. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Bom estarmos aqui na presença de Deus. Muitos dos nossos irmãos gostariam de participar de um culto, mas estão impossibilitados por ordens governamentais. Nós também. Mas o Senhor Jesus Cristo vai nos dar o escape, pois só Ele tem solução para este momento. Tiago, no capítulo 4, versículo de número 8. Vamos ler apenas este versículo, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Meus queridos ouvintes desta palavra, nesta oportunidade, a parte deste versículo que me chama a atenção é a parte A deste versículo, que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Parte primeiro de uma ação do homem, de uma ação do homem e da mulher para com Deus. Observando o contexto desta maravilhosa epístola, observando que Tiago, sendo pastor lá da igreja em Jerusalém, quando ele escreveu esta carta, no primeiro século da igreja, a mensagem para a igreja é uma mensagem de exortação, mas a mensagem para a igreja também é uma mensagem de confrontação. Meus queridos irmãos, esta carta, ela foi escrita, dedicada também a alguns judeus que estavam morando fora da Terra Santa, alguns judeus recém-convertidos, e ela vale para nós até no dia de hoje. E este versículo, quando o nosso pastor nos pediu para dar uma fala aqui para os irmãos e para os nossos irmãos que estão nos assistindo online, o que veio à minha memória foi esta palavra: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproximando-se de Deus. Como se achegar a Deus em tempos de dificuldade e de adversidade como está? O que fazer para nos mantermos perto de Deus? Seja na dificuldade. Que dificuldade? Na dificuldade de ordem pessoal, seja ela de ordem coletiva, seja a adversidade emocional, no nosso emocional, ou seja adversidades no campo das finanças, seja também no contexto da saúde física, emocional, e na saúde também do nosso físico, que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo pelo Brasil e pelo globo terrestre afora. Como chegar-se a Deus nestes tempos turbulentos e de adversidades terríveis que assolam o globo terrestre? Vemos aí hoje uma grande explosão na Líbia. Lá o povo está morrendo
neste momento, os seus leitos de hospitais. O mundo está virado num caos, mas há uma solução para nós. Querido ouvinte desta palavra, há uma solução para você, há uma saída para você, e esta saída é chegar-se a Deus. Veja que parte de uma ação do homem para com Deus. Primeiro, o homem deve se achegar a Deus através do arrependimento. Através do arrependimento em Jesus Cristo, ele deve se converter dos seus maus caminhos. E o nosso Senhor Jesus, como Salvador da nossa alma, Ele não lança ninguém fora, e Ele não quer que ninguém se perca. Se aproximando de Deus, através da nossa ação, de ir até a presença de Jesus Cristo, e confessando com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do nosso Deus. E Tiago, ele começa a escrever esta epístola, e ele começa a escrever com uma mensagem de confrontação, dizendo no versículo 8 do capítulo 4: chegai-vos a Deus. É uma ação de nós para com Deus. Lá em Crônicas tem um versículo que diz que a ação parte de nós para com Deus. Este versículo ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ação humana, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ação humana que parte de nós para com Deus, orar e buscar a minha face, ação humana, ação de nós para com Deus, aí Deus reage conforme a nossa ação para com Ele. Ele diz: oh aleluia, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A ação do homem para com Deus, e Deus reage de lá para conosco. Hoje nós vivemos em um mundo em que muitos estão procurando o seu bel prazer, satisfazer as suas vontades. Vivemos em um mundo aí fora em que a correria do dia a dia tem ofuscado, tem tirado muitos de buscar a presença de Deus. O cristão deve tomar cuidado, o crente em Jesus Cristo deve tomar cuidado para não cair nesta de se afastar paulatinamente da presença de Deus. Ele deve procurar se manter firme na presença de Deus, ainda mais em um momento turbulento como esse, em que o mundo chora, em que muitos estão chorando, famílias chorando. É agora, porta sendo fechada, é agora que nós devemos se apegar com Deus. E eu deixei aqui alguns princípios. Nós vamos ver que aqui temos alguns princípios que nos mantêm próximos de Deus, em meio a um mundo corrompido, a um mundo que está corrompido pelo pecado. O primeiro passo para nós chegarmos a Deus é ter vontade. Se não tiver vontade, não se achega e não vai para lugar nenhum. O Senhor Jesus diz: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, é pela vontade. Por que vontade? Porque Deus nos criou com livre-arbítrio, meus irmãos. Deus criou seres livres, que têm capacidade e direito de escolha e de decidir. Primeiro, para se achegar a Deus, tem que ter vontade. Portanto, Deus não força ninguém.
Deus não força ninguém. Aceite a Jesus, venha à presença de Jesus, por livre, e tem uma palavra aí que se encaixa bem, e espontânea vontade. O homem deve achegar-se a Deus de maneira espontânea. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você, que está me ouvindo aí agora. É isso que Deus quer de você, que você venha até Ele com uma ação de fé, e chegue na presença dEle e diga: eu sou dependente. Porque nós somos dependentes de Deus, irmão. Se não fosse Deus ao nosso lado, se não fosse essa presença, aleluia, de modo espontâneo. Lá em Zacarias está escrito no capítulo de número 4 e o versículo de número 6: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Esse Espírito Santo habita no crente. É esse Espírito Santo que tem ciúmes de nós. É esse Espírito Santo que zela, é zeloso por nós. E vós somos, vós sois nação santa, povo adquirido, propriedade o quê? Particular. O coração do crente não deve ter duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Coração dividido. Quantos corações divididos nós temos até mesmo no nosso meio? Não olhando num contexto lá do mundo lá fora, mas observando no contexto, trazendo para os dias de hoje em nosso meio. Quantos corações divididos, buscando os seus próprios prazeres para satisfazer as suas vontades. O Senhor não quer coração dividido. Não pode ter duplo ânimo. Você é propriedade particular de Deus. Alguém aí fora pode servir a Deus, dizer que eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, mas serve também ao mundo. Coração dividido, não está na totalidade na presença de Deus. Ou é tudo ou é nada. A entrega tem que ser feita de corpo e alma. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida. Deixa o Espírito Santo moldar o seu caráter. Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida e a sua rotina. Deixa Ele guiar os seus passos. É assim que nós vamos se aproximar de Deus. Em Jeremias 29 e o versículo 13 diz: e buscar-me-eis. Olha a ação de nós para com Deus. E buscar-me-eis. Quem vai buscar? Quem vai buscar é você. Depois que Jesus nos salva, depois que Jesus nos salva na cruz, que Ele nos comprou com alto preço, que Ele nos resgatou deste mundo terrível. Você que aqui está, você que está me assistindo, está nos assistindo, acompanhando essa programação. Depois que Ele nos salva, depois que Ele paga um alto preço, é nós que vamos ao encontro dEle, com o nosso sacrifício, com a nossa adoração. E apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício é morto ou é vivo? É vivo. Não deixe o desânimo bater na sua porta. Não deixe a mornidão espiritual bater na sua porta.
e buscar-me-eis. A ação de nós para com Deus. E aí o que acontece? Aí Deus diz: e me achareis, quando me buscardes. Só com a metade na presença de Deus? Não, na totalidade. Deus quer você por inteiro, meu irmão. Deus quer você por inteiro. Deus não pode dividir você com ninguém, com o mundo. Ele te comprou, Ele te chamou, Ele te deu um banho de sangue precioso, aleluia, e Ele te colocou aqui para glorificar. Faça para Deus o que você pode, faça para Deus o que você... Deus não está querendo que você faça nada além do que você não pode. Ele só quer que você faça aquilo que você pode para Ele. Faça o que você pode, dê o que você tem para Ele, dê a sua vida por inteiro para Jesus. E me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. E esta vontade de buscar, e esta vontade de se achegar, ela deve ser só por um momento? Não, ela deve ser contínua. Esta vontade, esse desejo fervoroso. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você teve um encontro com Jesus? Que lindo! Nós não perdíamos culto, nós não perdíamos, tinha um evento na igreja, nós éramos os primeiros, não tinha carro, vinha debaixo de chuva. Meu irmão, hoje Deus te deu carro, Deus te deu tudo, e você apagou, parece que aquele brilho, mas Deus está te fazendo um convite nesta oportunidade: vem a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Chegue-se a mim, e eu chegarei até você. Há momentos que Deus se cala, e aí o crente pensa que Deus se esqueceu. É nada, irmão. Deus nunca vira as costas para ninguém. Nós é que às vezes viramos as costas para Deus, e deixamos os prazeres, a rotina e a vontade tomar o lugar que é dele no nosso coração. E aí o coração fica como? Dividido, duplo ânimo. Nos Salmos, o salmista, ao escrever o Salmo 105, e Salmo tem verso, o verso 4 nos diz assim: buscai a quem? Ao Senhor, e a sua força. Está fraco? No Senhor você encontra força. Buscai o Senhor e a sua força. Em outras traduções, é a força do seu poder. Buscai a sua presença. Na minha tradução está dizendo continuamente. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus ainda diz no Salmo 14, versículo 2. Veja bem, veja bem. O Senhor olha dos céus. É forte. O Senhor olha dos céus. Pastor, o Senhor olha dos céus. E o que o Senhor, Ele está vendo? Para ver se há alguém que o busque. Ele está pedindo para ver se há alguém que o busque. Então Deus olha do céu, e Ele está contemplando nós aqui nesse momento. Deus é o único que olha através da palavra, através dos seus olhos, o nosso interior, os nossos pensamentos. Ele compreende. Como se achegar a Deus em tempo de adversidade? Através da vontade, através da busca contínua. E agora vem o que? Renúncia. Renúncia é uma palavra forte, mas é uma palavra que tem que estar dioturnamente arraigada em nossa mente. Renúncia. Renunciar o quê? Renunciar tudo que nos afasta da presença de Deus. E aí eu te pergunto: o que tem te afastado da presença de Deus? O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? Nós estamos pregando aqui, falando de Deus para muitas pessoas, até pessoas que não são evangélicas ainda.
Mais uma pergunta para você: o que você tem feito para se achegar até Jesus? Jesus te espera. Renuncie tudo aquilo que te afasta de Deus. E para nós, a renúncia é diuturna também. Renuncie. Para se achegarmos a Deus, nós devemos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Bem, aqui na palavra, nós observamos que a recomendação é: purificai as mãos. Purificai as mãos, que simboliza o abandono dos males, significa purificar-se, santificar-se. Não é só uma vez não, é diuturno. Não se acostume com o comodismo. Não se acostume com o comodismo. Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, porque o Senhor Jesus, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia! E Tiago, ele relata aqui algumas coisas, aqui no contexto, no capítulo 4. Ele diz: os prazeres da carne nos afastam de Deus. As cobiças nos afastam de Deus, as invejas, a amizade com o mundo nos afasta de Deus, o orgulho do homem também afasta de Deus, o afasta de Deus. São estas coisas e algumas outras mais, que nós poderíamos aqui ir falando de muitas coisas que está aqui neste contexto, que nos tiram da presença de Deus, nos tiram de verdade, irmão. Nos apagam, irmão. O crente não pode deixar a chama apagar, porque está escrito que a chama arderá continuamente sobre o altar, e ela não se apagará. Não deixe a chama ofuscar. O Espírito Santo está morando dentro de você. Olha que privilégio que Deus nos deu. Olha que privilégio. Há privilégio maior do que este? Entrarmos nos céus agora. Este é também um dos nossos maiores, que deve estar arraigado na nossa vida. Entrar no céu pelas portas. Mas olha que presente glorioso é o Espírito Santo no crente. Não deixe nada apagar o seu brilho de ser um cristão autêntico na presença de Deus. Não deixe essas coisas de impedir você na real aproximação de Deus. Não deixe. Em Isaías 59 e o versículo 2, a Bíblia aqui vai nos dizer: eis que a mão do Senhor, ela não está o quê? Encolhida. Ela não está assim, encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa ouvir. Mas a iniquidade do homem faz separação entre ele e Deus. O que tem te afastado de Deus? Você que está nos ouvindo, Deus te faz um convite. A mensagem é esta. O conselho de Deus para nós nesta noite é esse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você. E o que fazer para nos manter perto de Deus? Perto de Deus. Nós falamos aqui sobre a vontade, nós falamos aqui sobre a busca contínua, nós falamos aqui sobre a renúncia. Vamos correr aqui sobre a renúncia. E agora, como chegar e como se manter próximo de Deus? Pela firmeza. Firmeza. O crente deve ser um crente firme. Firme. O texto diz: vós que sois de coração dividido. Quem são essas pessoas?
que não são firmes são aquelas que servem o mundo. Embora acham que servem a Deus, mas são aquelas que se mostram instáveis, ou seja, estão firmes hoje, mas estão desanimados amanhã. E o crente deve ter muito cuidado com isso, para não estar na instabilidade. Não deixe essa chama apagar. Seja firme e constante, sempre abundante na obra, na presença do Senhor nosso Deus. Pela firmeza. São pessoas que são de ânimo duplo, que querem ser amigas de Deus, mas vivem, na verdade, uma amizade com o mundo. E a palavra de Deus vai nos dizer, nesse contexto, que a amizade com o mundo gera inimizade contra Deus. Como está seu coração? Ele está dividido, mas nós temos aqui um Senhor, nós temos aqui um Espírito Santo, que Ele penetra através da palavra, entre as juntas e medula, e Ele discerne tudo. Ele tem o bálsamo que pode te restaurar. Ele tem o bálsamo que pode te purificar. Ele tem um bálsamo que pode te restaurar. Então, precisamos ter o quê? Firmeza. Firmeza no quê? Firmeza na fé. Firmeza espiritual. Firmeza na palavra. Firmeza na presença de Deus, firmeza na casa de Deus. O autor do Salmo 73, o verso 28, ele escreve: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. O crente deve ter esta palavra em seu coração nesta oportunidade. Você que me assiste, grave essa palavra, grave ela em você. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, começa quando nós se achegamos a Ele com todo o nosso coração. Vocês me procurarão, a palavra de Deus diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem do quê? De todo o coração e de toda a alma. Está procurando a Deus de todo o coração? Fica tranquilo. Está procurando a Deus de toda a tua alma? Fica tranquilo, que o Senhor Jesus tem cuidado de você, e Ele não vai te desamparar. Mas para você que não está procurando a Deus, que está parado, está estacionado, como diz o ditado aí, que parou nos caminhos do Senhor, o Senhor te faz um convite: chegue-se a mim, e eu chegarei a você. Venha com a sua ação para comigo, e eu retribuirei com a minha reação para você. O nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em nossos interesses. O crente não deve se basear nos seus interesses. O nosso relacionamento com Deus vai muito mais além disso. Busque primeiro o reino dos céus. Busque primeiro a sua justiça, e as demais coisas, aquele que nós somos dependentes dele, Ele fará na nossa vida. E a palavra de Deus diz, Hebreus 4,16: assim sendo, aproximemo-nos. Olha quantos aproxime Deus está dizendo para nós através da palavra. É a palavra que está dizendo. Aproximemo-nos. Agora ele está falando para um conjunto de gente, de todo o trono da graça,
E ainda diz: mas se aproxime com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Quem chega com confiança, recebe misericórdia. E encontraremos nesta presença graça, misericórdia, que nos ajuda. A palavra de Deus diz: no momento da necessidade. No momento da necessidade. Chegar-se a Deus pelo poder da adoração. Nós falamos que precisa ter vontade para chegar a Deus. Nós falamos aqui sobre a busca contínua da presença de Deus. E agora renúncia, firmeza. E agora vem um outro princípio aqui, que é indispensável para a vida do crente, para a vida do homem que deseja buscar a presença de Deus. É a adoração. Adoração. A adoração te aproxima de Deus, sim ou não? A adoração te aproxima de Deus. Quem está triste, cante louvores. Veja os salmistas. Quando estavam passando por um momento difícil, eles iam lá e cantavam na presença de Deus. Mas estava doendo, mas eles cantavam na presença de Deus. A adoração te aproxima de Deus. A adoração tem uma palavrinha que se encaixa com ela: adorador mais ação. Adoração forma a palavra adoração. E adorador é aquele que entra na presença de Deus com a sua ação. E quando o adorador entra na presença de Deus, irmão Jeremias, com a sua ação, o que acontece lá do alto? Deus reage. Deus reage. Se você está esperando uma reação divina, esta reação vai chegar pela palavra. Esta reação vai chegar como resposta, como cura, como oh, aleluia, porque somos dependentes dele. Ele diz: sem mim, nada podemos fazer. Se achegue ao trono da graça com toda a confiança, oh aleluia, porque Ele enviará para você, irmão, ajuda necessária naquilo que você precisa. Hebreus 4:16. Qual a sua ação? Qual a sua ação para com Deus? Ou podemos dizer, qual tem sido a sua ação para com Deus? Como você tem agido na presença de Deus? Porque dependendo da tua ação para com Deus, é que Deus vai reagir lá de cima. Dependendo da maneira que você age, é que Ele reage. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a você. Mas não pode ter coração dividido. Tem que procurar a santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembre-se que se achegar não é uma vez só. Se achegar é ter Deus como amigo. Se achegar é ser íntimo. Intimidade com Deus é ser íntimo de Deus. Deus não faz acepção de ninguém. O mesmo Espírito que opera aqui, opera aí. É o mesmo sangue que nos comprou. É o mesmo Jesus que nos resgatou. É o mesmo que nos abre a porta dos céus. Para encerrarmos, se aproxime de Deus com as suas ações, que o Senhor vai chegar até você com uma reação. E a reação de Deus é positiva. A reação de Deus é correspondida. Ele corresponde você lá de cima. Ele age com positividade para você lá de cima. Mas Ele não é obrigado a fazer nada para nós. Ele faz segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Apenas faça uma coisa: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele diz a sua palavra: no mundo tereis o quê? Alegria. Temos alegria. Temos momento de ânimo, momento que a vitória está na nossa mão. Mas temos momento de aflição.
No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Irmão, eu tenho uma palavra para você, e essa palavra se torna profética para a tua vida. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor ainda comanda, Ele ainda tem a rédea do universo. E algumas formas de Deus agir, irmãos, podemos ver aqui. Não precisamos falar muito. Mas como que Deus reage? Deus reage com aquele contrito de coração, que se achega na presença dEle com toda a humildade. Porque quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele faz o quê? Ele nos exalta. Mas não é no nosso tempo não, é no tempo dEle. Deus reage com perdão, Deus reage com cura divina, Deus reage com salvação, Deus reage com libertação. O que mais? Deus reage com providência, Deus reage, olha, tem uma palavra aqui, ó, com provisão dos céus. Deus reage com cura e Deus reage com transformação. Busque a presença desse Deus. Busque a presença desse Deus que te comprou com alto preço na cruz do Calvário. Esta é uma palavra para você que está nos ouvindo pela internet. Esta é uma palavra para você crente. Esta é uma palavra para você que ainda não aceitou a Jesus como um Salvador. Esta é uma palavra para você que talvez esteja parado. É uma recomendação bíblica. É uma recomendação do céu. É a palavra de Deus. Nada mais disso. Chegai-vos a Deus. Quem recomenda isso? Foi o apóstolo? Foi Tiago que recomendou? Quem recomendou foi Deus. Quem recomendou foi Jesus. Quem deixou esta palavra foi Ele. E Ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a você. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Viu como essa palavra teve valia para nós? Embora tenha sido escrito para os judeus daquela época, que estavam novos convertidos, morando fora, residindo fora da cidade santa, mas ela teve valia para nós, escrita por Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, mas ela teve valia para nós. Esta palavra é viva e ela é o quê? Eficaz. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes desta palavra. Guarde esta palavra no seu coração, crave ela na sua alma e busque a Deus enquanto é tempo, porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Podemos orar, pastor? Vamos orar. Vamos orar. Você que está aí no seu lar, curve a sua cabeça agora, como um sinal de humilhação diante da presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua palavra, as Tuas recomendações, Senhor, que possamos através desta palavra, Deus, chegarmos cada dia mais dioturnamente próximo, perto de Ti. Senhor, que essa palavra caia nos corações e que esta semente, ela venha crescer, Senhor, e germinar e dar frutos de arrependimento e dar frutos, ó Deus, para os Teus filhos se aproximarem cada dia mais de Ti. Aí estão os nossos irmãos internautas, os irmãos que estão conectados pela internet, obreiros, irmãos de várias denominações, pessoas que não são evangélicas ainda. Vai em direção a eles, Espírito Santo, e convence, Pai, Tu que és o convencedor por excelência, convence da justiça, do pecado e do juízo. Nos ajuda a ser melhores, nos ajuda, Espírito Santo, a se aproximar intimamente de Ti, a ter um relacionamento de corpo e alma com a Tua presença. Nós Te pedimos, meu Pai, nos ajude, nos sustente com a Tua palavra cada dia mais, em nome
de Jesus. Amém e graças a Deus.